E se o seu cérebro pudesse produzir sintomas físicos simplesmente porque você acredita que algo ruim vai acontecer? Imagine tomar um comprimido completamente inerte. Não existe princípio ativo, não existe substância capaz de provocar qualquer efeito específico, mas alguém diz a você que aquele comprimido pode causar dor de cabeça, náusea, tontura ou cansaço. Algumas horas depois, você começa a sentir exatamente isso. O medicamento não fez nada, mas o seu corpo fez. Esse fenômeno tem um nome: efeito nocebo. E ele revela algo sobre o cérebro humano. Nossas expectativas não ficam confinadas aos pensamentos. Em determinadas circunstâncias, elas podem modificar a forma como percebemos dor, desconforto e até determinadas respostas fisiológicas. O termo nocebo vem do latim e significa aproximadamente eu prejudicarei. É considerado o contraponto do efeito placebo. No placebo, uma expectativa positiva pode produzir benefícios percebidos ou até mudanças fisiológicas reais. No nocebo, acontece o contrário. A expectativa de um resultado negativo pode aumentar sintomas ou produzir efeitos adversos. Mas existe uma diferença importante entre dizer que pensar negativamente deixa alguém doente e compreender cientificamente o fenômeno. O cérebro não possui poderes mágicos. Ele possui mecanismos biológicos extraordinariamente complexos. Quando você espera que algo cause dor, seu cérebro começa a interpretar sinais corporais através dessa expectativa. Regiões envolvidas no processamento da dor, atenção, emoção e ameaça podem alterar a maneira como os estímulos são percebidos. A dor, afinal, não é simplesmente um sinal enviado pelo corpo para o cérebro. Ela é uma experiência construída pelo sistema nervoso a partir de informações sensoriais, contexto e expectativa. Imagine colocar a mão em uma superfície quente. Sensores detectam a temperatura. Sinais nervosos são enviados ao sistema nervoso central. O cérebro interpreta aquilo como ameaça e produz a experiência consciente de dor. Agora imagine que alguém diga que uma determinada substância provoca uma dor intensa. Você toma a substância e começa a prestar atenção obsessivamente ao próprio corpo. Uma pequena sensação muscular que normalmente seria ignorada ganha importância. Você percebe, interpreta, preocupa-se. A preocupação aumenta a vigilância. A vigilância aumenta a percepção dos sintomas. E os sintomas podem parecer ainda mais intensos. Forma-se um ciclo negativo. O cérebro não está inventando necessariamente uma sensação do nada. Ele pode estar amplificando sinais que já existiam, e isso ajuda a explicar por que informações médicas precisam ser comunicadas com cuidado. Imagine um paciente recebendo uma lista enorme de possíveis efeitos colaterais de um medicamento: dor de cabeça, náusea, tontura, insônia, fadiga, palpitações. Ao ler tudo aquilo, a pessoa começa a monitorar o próprio corpo. Cada sensação passa a ser interpretada como possível efeito adverso. E alguns desses sintomas podem realmente aparecer, não porque o paciente esteja fingindo, e muito menos porque seja fraco psicologicamente. O cérebro está fazendo exatamente aquilo que evoluiu para fazer: procurar ameaças. Durante a evolução, prestar atenção a sinais de perigo foi uma vantagem. Se você escutasse um ruído na vegetação e imaginasse que havia um predador, talvez estivesse errado, mas se estivesse certo, ignorar o sinal poderia ser fatal. O sistema nervoso, portanto, possui uma tendência a errar pelo lado da cautela. No mundo moderno, porém, esse mecanismo pode produzir efeitos estranhos. Uma expectativa de perigo pode transformar uma possibilidade abstrata em uma experiência concreta. A maneira como um médico apresenta uma informação, a experiência anterior do paciente, notícias alarmantes,
e até relatos de outras pessoas podem modificar expectativas. Quando alguém diz, esse tratamento provavelmente vai causar muita dor, essa frase não é biologicamente neutra. Ela altera o contexto no qual o cérebro interpreta o tratamento. Isso não significa esconder riscos do paciente. Seria absurdo. Informar riscos é fundamental para decisões conscientes. A questão é como comunicar esses riscos sem transformar a informação em uma espécie de profecia psicológica. O efeito nocebo também ajuda a desmontar uma ideia muito popular, a de que mente e corpo são coisas completamente separadas. Durante séculos, foi tentador imaginar uma divisão rígida entre pensamento e matéria, mas a neurociência conta uma história muito mais estranha. Pensamentos são processos físicos realizados por um cérebro físico. Expectativas alteram a atividade neural. A atividade neural influencia sistemas autonômicos, hormonais, emocionais e sensoriais. E esses sistemas modificam a experiência corporal. Não existe uma barreira mágica entre mental e físico. Existe um organismo integrado, mas isso não significa que possamos simplesmente pensar em uma doença e criá-la, nem que pensamentos positivos sejam capazes de curar qualquer enfermidade. Essa seria uma conclusão muito além das evidências. O efeito nocebo mostra algo mais específico e muito mais interessante. Expectativas podem influenciar determinadas experiências e respostas do organismo, especialmente quando envolvem dor, sintomas e percepção corporal. E talvez a maior lição esteja justamente aí. Nosso cérebro não apenas registra a realidade, ele também tenta antecipá-la. Antes mesmo de sabermos exatamente o que está acontecendo, ele faz previsões. Essa característica é essencial para a sobrevivência. Mas também significa que aquilo que esperamos pode influenciar aquilo que percebemos. Você não experimenta o mundo como uma câmera. Você o experimenta através de um cérebro que interpreta, compara, prevê e corrige. A realidade externa existe, mas a experiência que temos dela passa por um sistema nervoso que constantemente tenta descobrir o que aquela realidade significa. O efeito nocebo é uma demonstração inquietante desse poder. Ele nos lembra que expectativas não são apenas pensamentos passageiros em determinadas condições. Elas podem alterar a experiência do próprio corpo. E talvez seja justamente por isso que conhecer o funcionamento da mente seja tão importante. Não para acreditar que podemos controlar tudo com pensamentos, mas para entender que o cérebro participa ativamente da realidade que experimentamos, porque às vezes o que mais nos assusta não é aquilo que está acontecendo, é aquilo que o nosso cérebro acredita que está prestes a acontecer. E quando essa previsão chega ao corpo, a fronteira entre expectativa e experiência começa a ficar estranhamente difícil de enxergar. Se essa reflexão fez você olhar para sua própria mente de uma maneira diferente, inscreva-se no Panteão Oculto.